boa tarde. Greve dos rodoviários altera a rotina da cidade. Professores do município paralisam suas atividades e reivindicam reajuste salarial. E mais sancionada a lei que torna abuso sexual em crime hediondo. O Repórter Maranhão está começando agora. Após negociações frustradas e a suspensão da greve na última terça-feira, os rodoviários iniciaram a paralisação na manhã de hoje. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que 70% da frota de ônibus deve continuar circulando para garantir a mobilidade da população. Pessoas tentando chegar ao trabalho aguardaram horas nas paradas de ônibus à espera de transporte coletivo. Está esperando o ônibus há muito tempo? Está com 1 hora que eu espero os ônibus. Até agora não passa, né? Estou resolvendo voltar para casa. 1h30. O senhor está indo para o serviço? Agora. É mais de meia hora já. Tentando ir para o serviço? Tentando ir para o serviço. Nas principais avenidas da cidade e terminais de integração, poucos ônibus circulando. Quem conseguiu pegar um enfrentou coletivos lotados. A população também não buscou alternativas de transporte. Para nós, então, está muito fraco esses dias. Porque aí não se decide, vai ter greve, não tem, ou a população não vem para a cidade que não vai se arriscar a vir e não ter ônibus. Aí fica nesse impasse. Tá devagar. Mesmo com a greve? Tá porque não parou todos os ônibus, tem que parar tudo. O Tribunal Regional do Trabalho determinou a circulação de 70% da frota de ônibus, o que não aconteceu. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, apenas 30% dos ônibus estão rodando. Aqui na Praça Deodoro, um dos principais corredores de transporte no centro da cidade, é possível ver ônibus circulando, ainda que em menor quantidade. O tribunal determinou ainda a multa de R$4.000 por cada hora descumprida. Quantos por cento da frota está circulando? No momento nós estamos com 30% rodando, 30% da frota está rodando. Nós temos empresas aí que aderiram a 100%, entendeu? Mas está tudo tranquilo até agora, até o momento, estamos tudo tranquilo, sem nenhum problema até o momento. Com relação à determinação do TRT de que 70% da frota deveria estar circulando hoje? Nós entramos com recurso ontem à noite, entendeu? Estamos esperando o julgamento deles hoje, por isso que nós botamos uns 30%. 700 mil pessoas são usuárias de transporte coletivo em São Luís. Com uma frota de 1.180 ônibus, nos dias normais, a média é de um ônibus para cada 860 pessoas. Os transtornos causados pela greve atingem vários setores. As aulas nas escolas públicas estaduais, por exemplo, foram suspensas. Os rodoviários exigem 16% de aumento e reajuste no ticket alimentação, inclusão de dependentes nos planos de saúde e redução na jornada de trabalho. E a repórter Maina Maciel foi conferir como a paralisação dos rodoviários está afetando os passageiros e em outros pontos da capital. O terminal de integração Coab-Coatrac está funcionando com um fluxo bem reduzido de carros e de pessoas também. Mas, embora os ônibus estejam circulando, muita gente reclama da demora. Marcelinho mora próximo à Raposa. Ele saiu bem cedinho de casa para ir à escola, que fica no bairro do Monte Castelo. Mas, até agora, não conseguiu voltar para casa. Eu cheguei aqui às 5h10, aí eu peguei Coatrac e fui para a escola. Aí chegando lá, esperei a hora da entrada e disseram que não ia haver aula, aí eu tive que voltar para casa. Aí estou aqui esperando quase 2 horas. Tudo muito tranquilo também no terminal de integração do São Cristóvão. Esse terminal é um dos mais cheios da cidade e hoje, com a redução do número da frota de ônibus, ele amanheceu assim, vazio. Isso porque muita gente ficou com medo de sair de casa e não ter como voltar. Isso é um absurdo, porque muitas pessoas têm compromisso. Uns têm compromisso de doença, outros têm compromisso de casa, outros têm compromisso de trabalho. E aí então a gente está perdendo. Quer dizer que isso aí é prejuízo para a população. E mais uma greve é realizada. Professores da rede municipal de ensino contestam a oferta de negociação e reivindicam o reajuste dos salários em 20%. Os trabalhadores em educação do município de São Luís se reuniram na manhã desta quinta-feira na Praça Deodoro. De acordo com o sindicato da categoria, os trabalhadores iniciaram a campanha salarial 2014 para garantir direitos já expressos em lei e ampliar conquistas para a categoria. Tivemos reunião antes da Assembleia, no dia 15, só que nós não temos resposta.
nós não temos resposta do poder público em relação às nossas reivindicações. E o que nós queremos é justamente que essas respostas e essas propostas elas sejam feitas ao sindicato. Porque até agora, a pauta de reivindicações que nós temos colocado na mesa, até com os outros servidores, tem sido não. Na pauta, os professores reivindicam reajuste salarial de 20% e data base de acordo com a lei do piso, direitos estatutários, eleições diretas para diretores de escolas, melhoras na infraestrutura dos colégios, reestruturação da jornada de trabalho, entre outras reivindicações. A gente percebe que nos últimos anos está acontecendo um descaso muito grande com a educação pública de São Luís. As escolas estão em péssimas condições, o professor está desestimulado. A infraestrutura das escolas estão todas acabadas. Eu, pelo menos, estou na sala de aula dando aula e o balde está na sala parando a água da chuva, entendeu? Sem falar que os ventiladores são todos queimados, entendeu? A gente fica morrendo de calor nas turmas, fica suando demais e isso atrapalha. Os trabalhadores declararam que a greve irá durar por tempo indeterminado. Vai durar até quando o governo chamar o sindicato e fazer uma proposta para que a gente possa colocar para a categoria de professores. A Secretaria Municipal de Educação informou hoje em nota que mantém abertas negociações para viabilizar um acordo com os professores. As escolas permanecerão funcionando com aqueles que optarem por não aderir à greve. Ainda de acordo com as informações da Secretaria, já estão sendo providenciados recursos junto ao governo federal para a construção e recuperação emergencial das unidades de ensino. A capacitação e formação continuada de professores também fazem parte das medidas que serão tomadas pelo município. A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou ofícios à Secretaria de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, requerendo medidas para garantir a mobilidade da população e integridade do patrimônio durante as manifestações e protestos. A repórter Luanda Belo tem mais informações. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Bom, as manifestações, como você falou, elas impedem aí o direito de ir e vir de várias pessoas. E o Ministério Público resolveu, então, determinar que os órgãos públicos, como a Secretaria de Segurança e a Secretaria Municipal de Transporte, tomassem providências para garantir o direito de ir e vir das pessoas durante os protestos. Vamos saber agora com o promotor Emmanuel Soares como é que essas determinações vão ser colocadas na prática. Promotor, boa tarde. Então, na prática, a Secretaria de Segurança e de Trânsito vão ter que garantir esse direito de ir e vir dos cidadãos, é isso? Tem que adotar as providências necessárias, sem nenhum tipo de abuso ou excesso de violência, mas para garantir o direito constitucional de locomoção das pessoas. O que está acontecendo atualmente é um visível abuso no direito à liberdade de manifestação, que também a Constituição garante a todos. Ocorre que, para que isso aconteça, é necessário que haja uma previsão. As pessoas podem perfeitamente exercer a sua plena liberdade de manifestação em vias públicas, inclusive, desde que para isso comunique ao poder público local, a hora, o motivo da reivindicação. Não pode acontecer, como vem se notando nos últimos dias, a qualquer momento e pelos mais variados motivos, haver interrupção de vias públicas, de avenidas, ruas, inclusive de BRs, causando a dificuldade inclusive de sair da ilha de São Luís. Isso traz prejuízos das mais variadas ordens. E o cidadão ele fica desprotegido, à mercê, inclusive da prática de crimes, porque no meio da multidão existem aqueles que querem dilapidar o patrimônio, causar prejuízos aos bens públicos. Então é uma situação que não pode mais continuar. Já se configurou um abuso? É um abuso porque, do mesmo jeito que existe o direito à liberdade de manifestação, e ninguém aqui está contestando, inclusive é de ser garantido pelo poder público esse direito. Muito mais importante é o direito à liberdade de locomoção de todos nós, de todos os cidadãos. As pessoas têm os seus compromissos, têm as suas obrigações empregatícias, têm as questões de saúde, de segurança pública, de carro de bombeiros, que muitas vezes não podem trafegar pelas vias da cidade em virtude dessas manifestações. Então, o que o Ministério Público está recomendando e requisitando ao Poder Estadual e ao Poder Municipal é que, quando se verifique uma situação como essas,
em que a liberdade de locomoção das pessoas esteja sendo atingida, que adote todas as medidas necessárias para fazer cessar esta violação à liberdade de locomoção, sem, como dito, sem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso de autoridade. Se faça dentro da lei, mas que se dissipe essa manifestação, se garanta ao cidadão que não quer manifestar-se, porque do mesmo jeito que tem as pessoas que têm o direito e querem se manifestar, também tem aqueles que não têm nenhuma intenção de protestar contra nada. Querem apenas chegar no seu trabalho, na sua casa, buscar o filho na escola. A esses a lei também dá toda a proteção e a garantia de que ele pode fazer isso, porque é uma atitude lícita da parte dele. Promotor, muito obrigado pelas informações, pela sua presença aqui. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Luanda. E veja no próximo bloco, o Senado Federal aprova cota para negros em concursos públicos. Você confere logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 41 minutos. A nova lei que destina 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros ainda precisa ser sancionada pela Presidenta da República. A regra vale por 10 anos e para todos os concursos federais com pelo menos 3 vagas. A reserva será de 20% das vagas e vai beneficiar quem se declarar preto ou pardo no ato da inscrição. A cota será aplicada na fase de classificação dos concursos. A regra vale por 10 anos para todos os concursos federais que tenham pelo menos 3 vagas. A reserva de 20% precisa ser aplicada inclusive na administração indireta, que inclui autarquias, fundações e empresas públicas. Comparando com estados e municípios, é na carreira federal que está o pior índice de participação dos negros no funcionalismo. Os negros compõem 52% da população brasileira economicamente ativa. No funcionalismo municipal, são 51% e nos estados, 44%. Mas no Poder Executivo Federal, dos mais de 519 mil servidores, apenas 30% são negros e pardos. Em carreiras que exigem maior grau de formação, os afrodescendentes aparecem em menor número. Na diplomacia, por exemplo, dos aprovados entre 2007 e 2012, menos de 6% eram negros. Pedro quer ser funcionário público antes mesmo de fazer faculdade. Para ele, as cotas não resolvem por si só o problema. A solução para que essa situação mude não é simplesmente criar cotas para negros em concurso, em universidades. A solução para isso é investir na educação. Para Davi, as cotas vão ajudar no acesso a melhores posições no serviço público. Esses cargos concentram mais poder, e cargos de poder você sabe que influenciam a sociedade como um todo, né? As decisões que são tomadas nesses cargos são relevantes para a sociedade como um todo. Depois tem também a questão da remuneração, né? O salário dos cargos federais geralmente são maiores que das instâncias estaduais e municipais. As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, encerram amanhã. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 e o boleto pode ser pago até a próxima quarta-feira. Para obter mais informações, acesse o site enem.inep.gov.br. A inclusão dos portadores de deficiência tem sido a preocupação de instituições e educadores. São Luís vai ter implantado um dos primeiros cursos de Libras do Brasil. Esse é o tema da entrevista de Roberto Fernandes. A Universidade Federal do Maranhão passa a incluir na sua grade de cursos, a partir desse mês de maio, 2 cursos extremamente importantes, o de licenciatura e bacharelado em línguas de sinais. É uma possibilidade enorme, a partir desse curso, de permitir a inclusão social de uma parcela significativa da população. E para conversar conosco sobre esse curso, nós convidamos a professora Maria Nilza Oliveira Quixaba, que é coordenadora do Polo São Luís do curso de Língua de Sinais. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, é um projeto inovador, pioneiro aqui no estado. Sim, sim. Eu agradeço assim, a oportunidade para estar esclarecendo, até porque a comunidade surda lutou muito para ter esse polo aqui. Para falar a verdade, a gente já está lutando há uns 10 anos. Sim. E como vai haver em todos os estados da federação esse curso,
Mas só que a gente não sabe quando é que vai acontecer. Então o Maranhão ele pulou um pouquinho a relação lá, a comunidade surda, a gente lá foi, e lutou e conseguimos. Conseguiu, certo. Na verdade, a ideia do curso é você formar profissionais que possam trabalhar na rede básica de ensino, é isso? Isso, sim. Porque no momento surgiu as demandas, porque assim, com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, ela oficializa a língua de sinais como a língua das comunidades surdas do Brasil. Perfeito. Então aí ela abre uma demanda de mercado de trabalho, porque em todas as instituições, a partir essa lei foi de 2002, né, já está com 12 anos, e aí teve o decreto 5.296. Esse decreto ele vem regulamentar e vem orientar como deva ser essa formação, aonde deva ser, como vai ser. Então, essa formação ela acontece a nível de graduação para licenciatura, para formar professores, para ensinar a língua de sinais. Tendo em vista que as instituições públicas, a educação básica precisa... Tem uma dificuldade muito grande. E precisa implantar essa disciplina no currículo, no programa curricular ainda não existe. Não existe, Na verdade, é uma bandeira que a gente está levantando, até aproveitando a oportunidade aqui de um espaço midiático que está sendo aberto para a gente, para dizer que o interesse é muito grande da comunidade de que haja essa língua, porque a gente tem língua em inglês, o francês, o alemão em algumas escolas, e porque não tem a língua brasileira de sinais, que é a língua de uma comunidade significativa do Maranhão. O próprio pessoa surda, ela pode fazer o curso? Ela vai ter como realmente cursar? Sim, sim. Ela vai ter as condições. Como é um curso de acessibilidade, porque a acessibilidade faz parte de um programa Viver Sem Limite. O programa Viver Sem Limite ele foi criado para atender essa acessibilidade das pessoas portadoras de... Sim. Assim como está na lei, na verdade, certo. A gente não chama mais portador, a gente chama pessoas com necessidades especiais. Certo. Então, assim, mas lá está dizendo o direito da pessoa portadora de deficiência. Então, assim, o que é isso? Essa acessibilidade, ela não está ligada, relacionada só com espaços arquitetônicos, ela está ligada à acessibilidade linguística. E aí os surdos entram na acessibilidade linguística, tendo em vista que eles utilizam uma modalidade linguística diferenciada da oral auditiva, né, que é visual espacial. Então, assim, eles entram dentro dessa acessibilidade. Nesse programa, vários ministérios estão envolvidos nesse programa. A Justiça, a Saúde, a Educação. E na educação nós temos o Viver Sem Limite para atuar nessa questão da acessibilidade. E entram os surdos. Mas, por exemplo, eles têm prioridade em relação aos outros? Aí, sim. Aí o que acontece? Como é uma ação de acessibilidade, o curso tem todas as... foi organizado mediante as necessidades. Então, vai ter intérprete de Libras, o material vai ser elaborado todo acessível para os surdos. Então, é uma possibilidade, pela primeira vez, dos surdos do Maranhão terem acesso a uma graduação. E, assim, como eles têm direito a 20% nas vagas nos processos seletivos, então, assim, eles têm 82 inscritos, né? Então, certo. Eles vão ter essa possibilidade. Dentro desse percentual? Dentro desse percentual. E também, como o curso é todo, o vestibular em língua de sinais, então eles têm mais possibilidade de conseguir ser aprovados. Essa é só a primeira turma, né? Outras virão. Aí sim, essa turma é à distância, é na modalidade à distância, sim. Só que ela tem um formato diferenciado. Porque em alguns estados acontece primeiro a distância, depois o presencial. Só que a universidade já se adiantou e já vai lançar o presencial no próximo semestre. Ótimo. E aí a gente já avisa as pessoas que se porventura não conseguirem agora uma vaga, mas que já vai ter o presencial e ele, a princípio, vai estar organizado para atender essa necessidade. Obrigado, foi um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E veja a seguir. Presidenta Dilma sanciona lei que torna abuso sexual crime hediondo. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 51 minutos. Em pronunciamento, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, falou sobre os problemas de infraestrutura causados pelas chuvas e as providências que estão sendo tomadas para resolver a situação.
Segundo o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, em apenas 2 dias choveu todo o esperado para o mês de maio. E bairros como o Coroadinho chegou a ter 90% das casas alagadas. Apesar da Defesa Civil ter mapeado as áreas de risco e locais suscetíveis aos desmoronamentos, as famílias, por não terem para onde ir, continuaram nas casas à espera da tragédia anunciada. Responsável pelo aluguel social, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, SENCAS, efetua a remoção das famílias apenas quando o desastre já ocorreu. Essa questão de uma forma preventiva não teria condições dessas famílias, que muitas são notificadas pela Defesa Civil, mas que não saem porque não tem para onde ir. Não tem condição de uma forma preventiva, tirá-las e pagar logo esse aluguel social antes de que aconteça o pior? Esse trabalho ele já é feito. Entretanto, não estamos verbalizando toda vez que tira uma família de uma área de risco. Mas esse trabalho, à medida que a Defesa Civil, independente das chuvas, notifica para a gente que tem alguém numa área de risco, a casa foi condenada, nós já providenciamos o aluguel social. E ela passa a ser público prioritário dos programas habitacionais. Então, é um movimento que é um trabalho já rotineiro, articulado da SENCAS com a habitação e com a Defesa Civil. Com a presença de todo o secretariado, imprensa e classe política, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior fez pronunciamento para divulgar as medidas adotadas em caráter emergencial a fim de minimizar os problemas. Afirmou que o fim das tormentas só virá com um bom sistema de drenagem, entre outras ações, mas que pendências financeiras, como o parcelamento de dívidas da gestão anterior e queda na arrecadação e receita tributária, travam o processo. Segundo o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mesmo com as dificuldades financeiras, o programa Avança São Luís já investiu R$500 milhão e busca agora parceria com o governo do estado para obras de saneamento e pavimentação. Apesar dos investimentos, a estrutura das ruas e avenidas é considerada péssima pela população e solucionar a questão pode estar nas parcerias que ainda esperam por ser firmadas. Está sendo feito um pleito junto ao governo federal, mas também seria um trabalho de mãos dadas, né? Governo federal, estadual e governo municipal. E o prefeito Edivaldo Holanda Júnior está pedindo essa ajuda. A Capitania dos Portos do Maranhão informou ter conhecimento do acidente que ocasionou a morte de Lúcia Maria de Souza na última terça-feira na Praia do Igarapé, município de Raposa, localizado a 28 quilômetros de São Luís. A mulher foi atingida pela hélice de uma lancha quando voltava de uma pescaria com o companheiro. Será instaurado um inquérito para apurar a causa do acidente, que deverá ser concluído dentro do prazo de 90 dias. São Luís amanheceu com muitas nuvens. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, predomina nebulosidade variável e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina sol com possibilidade da formação de áreas isoladas com chuva no decorrer do período. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. A presidenta Dilma Rousseff sancionou em Brasília a lei que torna o abuso sexual contra crianças e adolescentes um crime hediondo. O crime também se torna inafiançável. O benefício de cumprir uma parte da pena em liberdade fica mais rigoroso. O condenado passa mais tempo atrás das grades. Artistas participaram da sanção e comemoraram. Que agora é inafiançável, né? Agora realmente não tem mais conversa. Fez, vai ter que pagar e por muito tempo.
Ao contrário do abuso, a exploração sexual sempre envolve lucro. Por isso, também vão ser enquadrados nesse tipo de crime proprietários, gerentes ou responsáveis por locais onde ocorrer prostituição de crianças ou adolescentes. A pena fica mantida, de 4 a 10 anos de reclusão. A sanção da lei ocorre na semana em que uma série de ações marcam o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Tem um slogan que fala, faça bonito. Nossas crianças precisam disso, que a gente faça bonito por elas. Nós temos todos os informativos possíveis sobre transporte e nesse segmento é que nós atingimos direto o motorista caminhoneiro e eles já estão se conscientizando. E para intensificar o combate a esse tipo de crime, a Polícia Federal também deflagrou uma operação em 14 estados. Em Goiânia, os policiais recolheram fotos e vídeos de pornografia infantil. O objeto das medidas intrusivas que foram realizadas hoje, os cumprimentos das buscas, era amealhar o inquérito policial do maior número de informações possíveis e de provas possíveis para que esses supostos autores desse tipo de crime venham a ser condenados no futuro numa ação criminal. Para quem trabalha diariamente com casos de violência sexual, toda medida que endureça a punição é bem-vinda. Mas ela diz que a demora no atendimento às vítimas ainda é o grande entrave a ser enfrentado. Um dos maiores desafios que nós temos hoje é garantir que, a partir da denúncia, a gente tenha rapidamente um atendimento para essa criança, esse adolescente, que sofreu a violência. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.